No capítulo 4, o apóstolo João, ele descreve alguns simbolismos, né? E ele usa expressões de ênfase como eu chorei, eu vi, eu vislumbrei, eu permaneci, eu estava no Espírito. E o objetivo pelo qual ele usa essas expressões era para nos conduzir, né? Para nos levar a vislumbrar o que seriam essas coisas que ele prevê que aconteceriam, que ele viu que aconteceriam em épocas futuras e que para muitas pessoas parecem loucura, parecem ficção. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia, não acreditam nas Escrituras, inclusive nem leem as Escrituras, porque para elas isso é ficção. Agora, o que é interessante, que um escritor, já há muitos anos atrás, um dos 12 apóstolos, ele já previu isso, né? Ele já disse isso, que haveriam esse tipo de pessoas, né? Lá em Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim, olha, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, ele já descreve isso, né? Ou seja, ele já alerta, olha, não fiquem tão preocupados, porque haverá pessoas que não vão entender, porque o homem natural, enquanto o homem estiver buscando entender as coisas de Deus por ele, né, pela sua natureza, a natureza pessoal do homem, ele não vai entender, porque essas coisas a gente entende espiritualmente. Então o homem que não busca o conhecimento de Deus pelo Espírito, ele não vai entender. Ele vai ler, ele vai ler esse livro e por não entender, ele desiste. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita, as Escrituras elas foram escritas por inspiração, por revelação. E o homem que não está preparado espiritualmente, ele não vai entender as Escrituras. Ele não vê nem sentido nas Escrituras. A pergunta é só você analisar. Pense nas pessoas com as quais você convive diariamente e pergunta para elas quantas vezes elas leem as Escrituras diariamente. Depois você pergunta quantas pessoas entendem o que leem, né? Então muitas pessoas nem leem e nem entendem. Então para elas isso é uma obra de ficção, não fazem uso delas. E o apóstolo Paulo, ele já descreve isso, porque o homem natural é inimigo de Deus. O homem natural, ele tenta entender as coisas racionalizando. E aí muitas coisas não podem ser racionalizadas, né? Você entende pela sintonia que você tem com o Espírito. Você entende através do Espírito. E isso não é racionalizar, não é razão, é fé, é crença. Por isso muitas pessoas não entendem as Escrituras. Mas voltando ao Apocalipse, no versículo 4 do capítulo 4, ele fala sobre uma visão que ele teve de 24 tronos, né? E ele fala assim, lá no versículo 4, ele diz assim, e ao redor do trono, ele tinha visto um trono com 24 tronos, né? Um trono com 24 tronos e 24 anciões ali sentados. E ele fala assim, e ao redor do trono havia 24 tronos e havia sentado sobre os tronos 24 anciões vestidos de roupas brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. A pergunta é, quem são esses 24 anciões que estavam lá sentados nesses tronos? Bom, a resposta é a seguinte, esses 24 anciões que estavam sentados nesses tronos são 24 membros fiéis das 7 igrejas para as quais o Apocalipse foi escrito especificamente naquela época. Eu falei no vídeo anterior que o Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas, né? Mas que ela se referia a toda a humanidade, a todas as pessoas, mas é emblemático ele pegar essas 7 igrejas que foram as igrejas que restaram ali naquela região da Ásia depois que Cristo e os apóstolos foram mortos. Então os cristãos foram perseguidos e essas 7 igrejas então elas permaneceram, e aí para elas é que ele escreve, né? Ele faz referência à igreja a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Então para essas igrejas é que ele escreve. E esses 24 anciões são 24 membros fiéis que foram perseguidos nessas igrejas, né? Foram perseguidos e mortos e que estavam ali. Ele visualizou esses 24 anciões lá que vieram dessas 7 igrejas, né? Que restaram. Então, já mortos, ele os viu lá diante desse trono. Aí vamos para o versículo 6 deste mesmo capítulo. No versículo 6, ele vai falar o seguinte: e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal,
e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, é interessante aqui essa referência que ele faz do mar de vidro. O mar de vidro é a terra. Ou seja, a Terra ela vai passar por várias transformações. E a visão que ele teve é da Terra já no seu estado santificado, imortal e eterno. Então ele teve a visão do futuro da Terra, que é a grande, né, uma das grandes criações de Deus. Passado por tudo isso aí, nessa Terra, né, digamos, esse mar de vidro ao qual ele faz referência, que será a Terra no seu futuro, ali nessa terra santificada, o presente, o passado e o futuro, eles estão em todo o tempo convivendo, né? As pessoas que estão ali poderão ter acesso a fatos, né, de passado, de presente e futuro, onde eles se mesclam, eles se misturam, né, em toda a sua essência. Mas e os animais? Esses 4 animais que ele vê? Bom, do versículo 6 até o versículo 9, ele vai descrever esses animais. Ele vai falar exatamente as características desses animais. Mas por que ele faz essa referência desses animais, a descrição que é feita desses animais? Bom, ele vai usar algumas figuras, algumas expressões figurativas, tentando mostrar, tentando descrever, né, com esses animais, com suas características, o céu, o paraíso, a felicidade do homem e dos animais, mas o mais importante, tentando mostrar que o espiritual é semelhante ao material. Porque para Deus não é nada material. Inclusive a matéria é espiritual, porque toda a matéria ela tem um fim, ela tem um propósito para o qual ela é criada, né? Ou seja, o espírito do homem é semelhante à sua pessoa, e juntos, físico e espírito, formam a criatura ou a criação. Então, todas as coisas que são criadas, inclusive as materiais, para Deus tudo é espiritual, inclusive as coisas materiais, porque toda criação tem uma finalidade em si mesma. Toda criatura que foi criada sobre essa terra, ela tem que cumprir o propósito da sua criação, né? E tanto o homem como o animal irracional desempenham nessa terra uma determinada função para a que foram criados. Cada um em sua esfera, e cada um será feliz ao cumprir o propósito de sua criação na ordem ou na esfera para a qual foi criado. Então, por isso, o João dá essa ênfase, né? Um animal, uma planta, qualquer criação, na sua ordem, na sua esfera, ela cumpre o propósito, ela deve cumprir o propósito da sua criação. Por exemplo, uma planta, um legume, uma verdura que é base para a nossa alimentação, o propósito dela é exatamente ser a nossa alimentação. Nós temos que alimentar-nos dela. Então, o propósito dela ser criada é para servir de alimento para nós. A mesma coisa, um animal. Ele pode servir de um animal para carga, né, para levar, para transportar, ou ele pode servir inclusive de alimento para os homens. O que não pode é ser maltratado. Quando nós maltratamos um animal, isso é desumano. Por quê? Porque para Deus isso não é bom. Por quê? Porque o animal ele não foi criado para ser apizinhado, para ser maltratado. Então o respeito ele tem que existir, inclusive em relação do homem com o animal ou com as plantas. Com o meio ambiente, por exemplo, quando fazemos queimadas, estamos violando uma lei.
Por quê? Porque não é o motivo para o qual foi criado, né, a vegetação. Então, quando nós violamos essa lei, para Deus isso não é correto, né? Porque nós estamos violando a lei e não estamos respeitando o propósito pelo qual uma criatura existe, para o qual ela foi criada. Então, cada criatura em seu nível, em sua esfera, ele tem um propósito e nós temos que buscar, inclusive para nós, qual é o motivo pelo qual nós fomos criados. Cada pessoa tem uma missão nessa terra. E qual é a minha missão nessa terra? Para que eu fui criado? Né? Então, os animais é a mesma coisa. E o que João vai ver é exatamente essas criaturas. E ele fala, inclusive, que ele vê as criaturas louvando a Deus. Né? Então, para nós é inconcebível como pode ser o animal louvando. Mas por quê? Porque para Deus a visão dele é uma visão de Criador. E ele sabe como que cada coisa foi criada na sua esfera, né? Na sua ordem, na sua classe. Né? Por isso é importante entender essa visão que ele teve. Esses 4 animais, inclusive, são animais nobres, porque são animais que atingiram exatamente o propósito da sua criação. São animais perfeitos, por isso eles estavam diante desse trono que o apóstolo João vislumbrou. Bom, e aí no versículo 8, ainda do mesmo capítulo, ele vai falar o seguinte: e os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui então já falando que os animais estavam glorificando a Deus. Mas eu quero chamar a atenção especificamente em 2 pontos aqui que ele descreve neste versículo, que são as asas e os olhos dos animais. O que representam essas asas e os olhos dos animais? Os olhos dos animais representam o conhecimento, representam luz. Então ele estava dizendo que os animais possuíam conhecimento, possuíam luz. Ora, eu já disse em vídeos anteriores que a glória de Deus é a inteligência. Então todo o conhecimento que o homem adquire nessa terra, ele vai um dia ressuscitar com ele. Né? Qualquer conhecimento que o homem adquira, para ele é benefício. Então ele fala claramente aqui, que os animais eles tinham asas e descreve inclusive os olhos. Ele fala aqui nesse versículo 8, ele fala: tinham cada um deles 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então esses olhos se referem à luz e ao conhecimento. E as asas se referem à capacidade de deslocamento, se refere à capacidade de agir, de atuar. Não eram animais imóveis, eram seres que tinham essa capacidade de deslocamento. Eu, por exemplo, estou aqui agora, mas possivelmente, não sei, eu estou imaginando agora, estou conjecturando, que possivelmente nesse nível aí, as criaturas poderiam se deslocar. Se eu quisesse agora sair daqui e ir para um outro lugar, para um outro país, por exemplo, para não sei, né, ter esse deslocamento, eu poderia. Né? Por quê? Porque isso é um poder, né? É uma habilidade, uma capacidade. E quando ele fala das asas, essa linguagem figurativa é essa capacidade de deslocamento, de ação, de movimento, né? De sair de um lugar e se transportar para outro lugar.